Boa noite, pessoal. Continuando com a saga da teoria de perturbação independente do tempo, vamos estudar hoje o efeito Zeeman. Tá? Tínhamos visto na aula passada que para o acoplamento spin-órbita, tínhamos o Hamiltoniano que era igual a o momento magnético, momento de dipolo magnético do elétron vezes o campo interno. Esse campo interno era o campo magnético produzido pelo próton sobre o elétron. E o momento de dipolo magnético do elétron estava dado por essa expressão, era associado ao spin do elétron, né? O efeito Zeeman é parecido, só que agora o campo magnético vai ser um campo externo. Vamos aplicar um campo magnético em cima do elétron. E então, o Hamiltoniano, para um único elétron, vai ser bem parecido com o de cima. Vamos ter menos, e aqui vamos ter os momentos de dipolo magnético, só que não vai ser um, vai ser dois. Isso vezes o produto interno com o campo magnético externo, né? E nesse caso, em cima, ó, no acoplamento spin-órbita, considerávamos apenas o movimento de rotação do elétron. Tá? Que está aqui, menos, estamos falando em tudo clássico, tá? Mas, vamos botar mais aqui, porque já o menos está aqui, né? Mas agora, como estamos fora do átomo, então temos que considerar também o movimento de translação do elétron, né? Isso vai ser representado pelo seu momento de dipolo magnético orbital, associado ao movimento orbital. Vou chamar de μL, tá? Então, esse cara aqui vai ser o mesmo daqui. Vai ser o mesmo, vai ter essa mesma expressão. Mas esse aqui não, ele vai ser igual a menos E sobre 2 vezes M vezes L. E observe que aqui, ó, tínhamos dito que a reação giromagnética ela era corrigida pelo fator de Dirac, que era 2, né? Então dava essa expressão aí. Aqui não. A reação giromagnética é a própria reação giromagnética clássica, tá? Então, substituindo em vez dos momentos de dipolo magnético, esse valor e esse valor, vamos ter que o Hamiltoniano, né, do efeito Zeeman vai ser igual a E sobre 2 vezes a massa vezes L mais 2 vezes S, tudo produto escalar, o campo magnético externo. Tá? Legal. Então, a natureza do efeito Zeeman ela vai depender desse campo externo. Podemos ter 3 regimes. Quando o campo externo, vou botar um módulo dele, o campo externo é muito menor que o campo interno, e nesse caso, essa perturbação é pequena, né? Esse Hamiltoniano pequeno pode ser tratado como uma perturbação. Então, aqui aplicamos teoria de perturbação para esse cara aí, para esse Hamiltoniano. Tá? Quando o campo externo é muito maior que o campo interno, então o efeito Zeeman ele é dominante. E quem é tratado com teoria de perturbação vai ser o Hamiltoniano da estrutura fina mesmo, que já tínhamos feito, né? Ele vai ser tratado com teoria de perturbação. E quando ambos campos, o externo e o interno, são da mesma ordem, então temos que considerar os dois termos, o efeito Zeeman e a estrutura fina. E nesse caso vai ser interessante. Vamos ter que aplicar teoria de perturbação degenerada. Além disso, vamos ter que diagonalizar na mão a matriz W. Tá? Então,
vamos estudar cada um desses três regimes. No primeiro caso, é o efeito Zeeman para campo fraco. Campo magnético externo, né, fraco. Nesse caso, eu vou querer calcular, então, a correção da energia em primeira ordem, né, por essa perturbação aqui, e ela vai ser igual ao valor esperado da perturbação, né? Isso é igual a psi Hz psi. Só que temos que saber quais são esses estados, e eles têm que ser os estados bons, né? Senão não posso aplicar essa fórmula aí, tá? Então, a correção em primeira ordem da energia vai ser igual, então, ao valor esperado do Hamiltoniano, né? Temos todo esse pedaço aqui é constante, pode sair, esse aí também pode sair, vamos ter E sobre 2 vezes M, vezes o campo externo, isso vezes o valor esperado de L mais 2S. Então, temos que encontrar como são os estados bons e ver se podemos usar esses operadores do jeito que eles estão. Os números quânticos N, L, J, MJ e S, eles são números quânticos bons. Tá? O que não acontece com os números quânticos ML e MS, porque o L e o S eles não comutam com o Hamiltoniano, então esses aqui não são bons. Não são bons. Então, e aqui, olha, o número quântico do L é o ML e o número quântico do S é o MS. Então, não posso usar esse operador do jeito que está aqui. Eu preciso transformar ele. Tá? O L, eu quero isso, né? L mais 2S. Isso é igual a J mais S. Tá? Esse aqui é fácil. Esse aqui que não é fácil. Por quê? Porque o S não é constante. Por exemplo, se você tem o J é igual à soma de L mais S. Tá? E o que acontece com o L e S? Eles não ficam quietos, eles ficam precisando em volta desse J. O J é que permanece constante. Então, o L fica precessionando, né? O L fica precessionando assim. E o S também é a mesma coisa. Tá? Então, não posso encontrar facilmente o valor esperado de S. Tá? O que eu posso fazer é calcular um S médio. E o S médio, né, já que S fica precessionando em volta de J, o S médio vai ser a projeção, né? Na média, você vai ter o S médio vai ser a projeção do vetor S na direção do vetor J. Aqui, ó. Aqui vou ter o S médio. Tá? Isso, assim, em termos de matemática, né? Vai ser igual a S produto escalar J sobre J ao quadrado na direção J, tá? E dividido aqui por um J já fica unitário isso aí. Legal, então, olha aqui, ó. Esse médio eu posso substituir por esse aqui. Então, vou ter que... Além disso, eu posso fazer mais coisas aqui. Esse operador daqui, ó. Esse J, eu ainda posso decompor ele. Eu posso dizer, como encontro isso? Eu posso dizer que ele é igual a J menos esse, né?
Então, se eleva ao quadrado, vou ter que L ao quadrado vai ser igual a J ao quadrado menos esse, mais esse, perdão. A ao quadrado menos 2 vezes esse J. Então, esse J vai ser igual a 1/2 de J ao quadrado mais esse ao quadrado menos L ao quadrado. Tá? E se esse operador, esse J, ele age em cima do estado psi, isso é a mesma coisa que 1/2 de J ao quadrado mais S ao quadrado menos L ao quadrado agir em cima de psi. E isso é igual a H cortado ao quadrado sobre 2 vezes aqui J vezes J mais 1 mais S vezes S mais 1 mais L vezes L mais 1 no estado psi. Esse aqui tem que ser um estado psi de tal maneira que ele tem esses números aí. Psi N, L, J e M, né? Tá? Que mais? Eu quero o valor esperado, então, de L mais 2S, né? Isso era igual ao valor esperado de J mais S. Isso é igual a quê? O S eu ia substituir por esse S médio, que é isso aqui, né? Todo esse pedaço aqui. Então, isso é igual a J mais esse J sobre J ao quadrado vezes J, valor esperado, tudo isso. Coloco o J em evidência e vou ter aqui 1 mais esse J sobre J ao quadrado, tudo vezes J, né? Então, olha, quando para esse cara aqui, quando agir no estado, nesse estado aqui, você vai ter todo esse pedaço aqui no numerador. No denominador, esse j ao quadrado vai produzir um h cortado ao quadrado vezes j mais 1. Tá? Então, como é que vai ficar? L mais 2S vai ser igual a quê? A 1, vou substituir tudo já, mais j vezes j mais 1. Aqui, ó, esse é 1/2, esse pedaço aqui vai ser 3/2, então tudo isso, esse produto vai dar 3/4. Então, 1 mais, eu vou botar isso aqui primeiro, L vezes L mais 1, menos, aqui era menos, né? Então, aqui é menos, mais os 3/4, isso dividido por 2, esse h cortado ao quadrado com esse h cortado ao quadrado se foram, e fica aqui 2j vezes j mais 1, isso tudo vezes o valor esperado de j, tá? Então, esse cara aqui, primeiro, esse cara aqui é conhecido como fator G de Landé, GJ, fator de Landé, tá? Ele depende dos números quânticos J e L, né? Então, como é que vai ficar? Eu quero encontrar essa expressão aqui, é Z1. É Z1, cadê? E sobre 2mv externo, vou copiar aqui, E sobre 2mv externo, vezes o valor esperado de L mais 2S, né? E o valor esperado de L mais 2S, esse aqui. Então, e além disso, eu vou fazer o que? Eu vou considerar que o campo externo ele é paralelo ao eixo Z,
tá? Então, quando isso acontecer, esse J agindo nesse estado, né, vai dar H cortado vezes MJ, né, vezes só isso. H cortado vezes MJ, isso. Então, a correção em primeira ordem para o efeito Zeeman vai ficar igual a E sobre 2 vezes M vezes o fator de Landé vezes o campo externo, que como é paralelo ao eixo Z, é o módulo dele mesmo. E aqui vou ter H cortado vezes MJ, né? Legal. Só que esse pedaço aqui, ó, é conhecido como magneton de Bohr. Magneton de Bohr. Ele é igual a 5,788, vou botar assim, 5,788 vezes 10 a menos 5 electronvolts sobre Tesla. Então, como é que vai ficar isso aqui? A correção em primeira ordem da energia pelo efeito Zeeman vai ser igual a magneton de Bohr vezes o fator de Landé vezes o campo externo paralelo ao eixo Z vezes o momento magnético. Tá? Então, tá. O que mais aqui? Essa correção somada à energia corrigida pelo efeito de estrutura fina, tá? Que está aqui, eu vou copiar aqui, é menos 13,6 electronvolts sobre N ao quadrado, isso vezes 1 mais alfa ao quadrado sobre N quadrado. Estou copiando tudo porque eu vou fazer um exemplo aqui com números. Eu vou precisar aqui substituir N sobre J mais 1 sobre 2 menos 3 quartos. E isso. Então, esse aqui é a energia NJ, né? Já tem aqui, esse aqui é energia com a correção da estrutura fina. Então, a energia total vai ter a energia com a correção da estrutura fina mais a correção do efeito Zeeman, tá? Então, se eu faço um exemplo no qual, para o estado fundamental, N é igual a zero, L é igual a zero, J então vai ser igual a S, que é 1 meio, né? Então, vou ter M igual a 1 meio, MJ, né? Ou MJ igual a menos 1 meio, tá? Então, tá, como é que ficaria a fórmula? J, já que J é igual a 1 meio, essa parte aqui dá 1, esse aqui é 1, então tudo isso aqui dá menos 1 quarto. Então, a energia total, né, vai ser igual a menos 13,6 electronvolts, N é igual a 1, fica 1 embaixo, vezes esse 1 aqui, 1 mais alfa ao quadrado, N ao quadrado vezes menos 4, né? Vai ficar aqui menos alfa ao quadrado sobre 4, então. Então agora mais a estrutura, mais a correção pelo efeito Zeeman. Quando você substituir esses números aqui, o fator de Landé vai dar 2, que se substituir aqui, né, aqui onde está o fator de Landé, ele vai dar 2, não vou fazer não, tá? Então, e esse MJ vai poder ser ou mais ou menos 1 meio, né? Então aqui vou ter ou mais ou menos, esse 1 meio com esse 2 se vai, e vou ter então o magneton de Bohr vezes o campo externo, e só.
Ficou bem simples, né? Então já tenho as duas correções, do efeito Zeeman e da estrutura fina aí. E como é que vai ficar isso? Se eu grafico aqui a energia no eixo vertical, energia total, né? Em função do campo externo, da correção do efeito Zeeman aqui, mu magneton de Bohr vezes campo externo. Quando isso é igual a zero, então você somente vai ter essa parte aqui, que é a energia com a correção do efeito da estrutura fina apenas, né? Isso aí eu vou chamar a azão, tá? Azão. Estou com preguiça de escrever tudo isso aí, tá? E na medida que você ligue o campo externo, esse termo aqui vai crescendo ou diminuindo, né? Vai dependendo do sinal aqui, né? Ou para cima ou para baixo, né? Esse aqui é M, corresponde a M igual a 1 meio, esse aqui corresponde a M igual a menos 1 meio, MJ, né? Tá? Então vamos ver agora o efeito Zeeman para campo forte. Efeito Zeeman para campo forte. Quando o campo externo é muito maior que o campo interno, então o efeito Zeeman vai ser dominante. Se considerarmos esse campo externo, então na direção Z, né? Então os bons números quânticos vão ser agora N, L, M, L e MS. Esses aqui vão ser os bons. E os não bons vão ser o J e o MJ. Eles não bons. Por quê? Porque na presença de campo externo, vamos ter um torque externo, né? E nesse caso, o momento angular total, ele não vai ser mais conservado, mas ele Z e esse Z, que está na direção do campo, né? Estamos tomando ele paralelo a Z, então eles são conservados. Tá? Então agora, nesse caso, o Hamiltoniano do efeito Zeeman vai ser igual a E sobre 2m vezes o campo externo vezes LZ mais 2 vezes EZ, tá? Por causa que o campo externo ele é paralelo a Z, tá? Então, nesse caso, esse Hamiltoniano, a energia, ela não é mais uma perturbação, ela vai fazer parte da energia total. A energia total, que vai agora depender de N, que vai depender de ML e de MS. MS vai ser igual à energia de Bohr, né? Que era menos 13,6 eletronvolts sobre N ao quadrado, mais essa energia aqui, que vai ser igual a o magneton de Bohr, né? Isso aqui, quando age em cima dos estados, né? Vai dar ML aqui e aqui 2MS. Só que vai ter um H cortado na frente de cada um. Esse é mais, né? Esse H cortado coloco em evidência junto com essa parte aqui vai dar um magneton de Bohr, um B. Então vezes o campo externo, isso vezes ML mais 2 vezes MS. Legal, então essa seria a energia sem considerar a perturbação, né? Considerando a perturbação, que seria a perturbação da estrutura fina, então, em primeira ordem, teríamos que fazer a correção da estrutura fina. Isso
vai ter que ser nos estados, tem que ser os estados bons, né? Vai ter os números quânticos N, L, ML e MS. Isso do hamiltoniano do termo relativístico, mais o termo acoplamento de spin-órbita. E aqui N, L, ML e MS. Igual. Então, essa aqui é a perturbação, tá? O termo relativístico é o mesmo. O que muda um pouco é esse aqui, o acoplamento spin-órbita, tá? Mas fazendo tudo, aplicando o que já temos visto até agora, vamos encontrar ao final que a energia, a correção da energia, né, da estrutura fina, nesse caso vai dar igual a 13,6 eletronvolts sobre N ao cubo vezes alfa ao quadrado, tudo multiplicado por 3 sobre 4N menos L vezes L mais 1 menos ml ms sobre... Você faz uma coisa parecida com o que temos feito no anterior, no campo fraco. L mais 1 meio vezes L mais 1. Aqui somente estou colocando a resposta, não fiz nada aqui, tá? Então, a energia total vai ser igual a essa energia aqui, sem a correção perturbativa, né? E N, M, L, M, S, mais a correção da estrutura fina, tá? Legal. Então, agora vamos ver o efeito Zeeman para campo intermediário. Eu vou pular isso aqui que tá feio. Efeito Zeeman para campo intermediário. Então, em esse caso, temos que considerar a hamiltoniana do efeito Zeeman e a hamiltoniana da estrutura fina. Então, a perturbação vai ser igual à soma das duas. E esse aqui é complicado, então vou limitar a minha atenção para o caso em que n é igual a 2. Se n é igual a 2, então L pode ser igual a 0 ou L pode ser igual a 1. E aí eu vou ter os estados correspondentes vão ser 8. Tá? E eu vou utilizar os estados caracterizados pelos números L, J e MJ. Tá? E eu vou passar dessa base aqui para outra base, tá? Que vai ser essa base aqui, onde eu vou colocar L, ML e esse MS. Então eu vou passar dessa base para essa base. Para fazer isso, eu tenho que utilizar os coeficientes de Clebsch-Gordon, tá? E eu tenho aqui essa desenhado esse aqui. Aqui os daqui de cima correspondem a L igual a 0 e os de baixo a L igual a 1. E aqui eu tenho, então, os números quânticos J aqui e MJ. Então, eu vou passar para outra base, né? Que é a base L e ML e aqui esse e MS. Eu coloquei aqui só para o primeiro, né? Mas aqui tá nos outros estados tenho que considerar que tem outros termos, tá? Então esses são os coeficientes de Clebsch-Gordon. Aqui nesse caso é 1, aqui nesse caso é 1, E1 aqui é raiz de 2 sobre 3, raiz de 1/3 e assim, né? Então eu tenho esses estados
de aqui expressados como uma combinação linear desses outros estados aqui, né? Correspondentes a esse aqui. Tá? Legal. Então, eu vou utilizar esses estados para quê? Para calcular, né, esse valor aqui, a galinha. Isso. Ao invés de usar em essa base, eu vou usar em essa base aqui. Tá? Quando eu fizer isso, um por um, eu vou encontrar todos os elementos de matriz, da matriz W. Né? E quando eu fizer isso, eu vou ter eles assim da seguinte maneira. Aqui vai estar assim, vou calcular todos eles, um por um, e eu vou ter isso aqui, a matriz W. Tá? Onde esse gama, que está expressado em gama e em beta, né? Ele sai daqui, né, desse valor esperado de efeito Zeeman mais H da estrutura fina, tá? Esse gama que aparece aí nessa matriz é igual a alfa sobre 8 elevado ao quadrado vezes 13,6 electronvolts, e beta, eu vou botar o beta por aqui, beta é igual a magnetão de Bohr vezes o campo externo, tá? Então, aqui está só para resumir, né? Então, aqui vemos que em essa matriz W, esses termos aqui, eles não precisam ser diagonalizados, eles já são os valores de energia já desses, eles já são os autovalores. Mas aqui, ó, você tem dois termos fora da diagonal e aqui também tem dois termos fora da diagonal. Tá? O que acontece? Temos que diagonalizar esses dois blocos aí. Então, para diagonalizar esse primeiro bloco, encontramos a equação característica desse primeiro bloco. E a equação característica, aí você faz com calma, é a seguinte: lambda ao quadrado menos lambda 6 vezes gama menos beta. Você pode verificar isso, mais 5 gama ao quadrado menos 11 sobre 3 gama beta, isso é igual a zero. Então, aí você resolve essa equação, né, característica, e vai ter que lambda, vai ter um lambda mais e um lambda menos, é igual a menos 3 vezes gama mais beta sobre 2 mais ou menos, né, raiz quadrada de 4 gama ao quadrado mais 2 terços de gama beta mais beta ao quadrado sobre 4. Legal. Então, eu já tenho esse o primeiro bloco diagonalizado. O segundo bloco é parecido, tá? Só que o beta, os lambda mais menos do segundo bloco, esse aqui era do primeiro bloco, do segundo bloco vão ter o beta com sinal invertido. Aqui vai ser menos beta sobre 2 e aqui também vamos ter esse mais 2 terços de gama beta. Só que aqui vai ser menos, né? Isso aqui o beta está ao quadrado, tá? Então, já teríamos todas as energias e elas estão expressadas na seguinte tabela. Onde que eu vou ter? Aqui. Aqui estão essas energias. Se você verificar, esses aqui estavam na diagonal, esses 4 valores. Cadê a diagonal? Ó, a diagonal está no outro desenho, aqui, né? 4 autovalores. Aqui seria a energia, né? Antes da correção, essa seria a correção que está na. Aqui seriam os valores, os autovalores, né? Obtidos ao diagonalizar o primeiro bloco, e aqui os autovalores de corrigir o segundo bloco. E aqui temos um gráfico.
com os 8 níveis de energia. Em esse gráfico, temos no eixo vertical a energia em função, né, do campo externo. Tá? Então, quando o campo externo é fraco, está por essa área aqui. Quando é intermediário ou quando é forte. O que acontece no limite quando o campo é zero? Quando o campo é zero, aqui nesse ponto, então, você vai ter os dois níveis correspondentes apenas à estrutura fina. Tá? Quando se está no regime fraco ou forte, tem aí dois exercícios, o 6.21 e 6.23, onde você vai ver que tem esse comportamento. Para o caso de forte, ele observe que ele na sua resposta você obteve 5 níveis de energia. E aqui temos 8, né? Mas observem, olha, aqui está um sozinho, esses dois estão convergindo. Esses dois também, esses dois também. Então, ao final, você vai ter apenas os 5 níveis de energia para campos muito altos.